5 horas e 55 minutos, pelo horário local no estado de Mato Grosso, em Itapurá. Quase que fugiu da cabeça, o pensamento está para fora do país e o horário talvez também, né? E aí eu já aproveito para fazer o gancho para o assunto de hoje, né? Que o assunto de hoje está ligado diretamente a questões externas e que podem estar direta e indiretamente com o mercado interno, inclusive com o mercado do agro brasileiro. E aí que entra a discussão aqui dentro do programa que debate o agronegócio todos os dias de segunda a sexta. Então, hoje nós falaremos sobre as eleições nos Estados Unidos. Quem será eleito? Donald Trump ou Kamala Harris? E isso pode impactar o agro brasileiro? Então, eu te convido. Vamos debater o agronegócio? Para você que acompanha o Agrodebate todos os dias, a gente já falou, né, sobre aqui todos os dias a gente menciona, né, que quais são os fatores que podem alterar valores das nossas principais commodities, né, já que Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país, né? Então, como que esses preços eles podem ser alterados devido a que clima é um deles, relações externas é outro deles, né? Então, eu já chamo duas pessoas que são os de casa, hoje é entre os de casa, para debater sobre os possíveis impactos que o resultado das eleições americanas podem trazer para o agro brasileiro. Sejam bem-vindos, meus amigos. Daiane, primeiro, seja muito bem-vinda. Daiane, me ouve? A Daiane não me ouve, né? Tá travando para ela, eu acho. Oi, Gestão. Boa noite, telespectadores. Gestão, tá travando bastante a sua fala, até a sua imagem também. Eu A acho minha que também está? eu acho que talvez seja a tua internet mais uma vez. A gente vamos tentar resolvendo com ela e vamos vendo. O Paulo vai tentando me avisar aqui se a gente tem algum outro problema com a internet, se é só com ela ou se com todos nós. Por favor, Paulo. Seu Bianco, importante a gente debater sobre esse assunto, né? Tudo bem, Jussana? Que bom estar junto com vocês novamente. É importante, porque será que essa eleição nos Estados Unidos vai impactar conosco aqui, com o nosso agro? Mas é muito importante a gente ver que se um democrata ou um republicano se eleger nos Estados Unidos, o perfil deles muda. Não muda muito, porque todos eles, os dois, são protecionistas do mercado deles. Qualquer um deles que forem trabalhar, que forem eleitos, eles vão trabalhar para defender a população e os negócios dos Estados Unidos. Isso é igual eu falar de você, José, meu filho, eu posso até falar de você, porém, se eu ver alguém falando de você, já vou sair no tapa com ele. Os Estados Unidos são assim, eles protegem muito o mercado deles e eles defendem muito o mercado deles. Então, mas vamos debater hoje, tá bom? Enquanto a gente tenta resolver com Daiane, eu vou fazer uma pergunta que eu já tinha até preparado aqui para você. Pode parecer esquisito a gente pensar, né? Como é que as eleições em outro país podem afetar, né, o Brasil, as relações do Brasil, principalmente o agro brasileiro, né? E quando a gente para pensar que a influência que os Estados Unidos têm no mundo inteiro, né, ela não se restringe às atuais áreas de conflito, como a gente tem visto na Europa e no Oriente Médio. Então, Brasil, América Latina e China também aguardam ansiosamente o desfecho dessa disputa entre os dois, Kamala Harris e o Donald Trump, que já presidiu, né, o país lá em 2017 a 2021. Tem o pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos,
e professor de Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart, ele explica que para o Brasil, efeitos mais significativos poderão ocorrer caso o vencedor das eleições seja o republicano, o Donald Trump. Para ele, se Trump for eleito, ele vai ser um presidente de extrema direita e que vai tender a reforçar laços e vínculos com a extrema direita de países latino-americanos. Algo preocupante, pois não ocorre há uns 15 anos e há um risco de ele promover na região candidaturas contrárias à democracia. Qual a tua opinião? Será que a gente deve se preocupar ou a gente deve ficar feliz caso Trump? Porque nós já vimos pesquisas, tem pesquisas que mostram que ele está levemente à frente, mas o resultado final só depois da apuração, né? Que inclusive é algo demorado a acontecer, não deve acontecer igual no Brasil, já que são dias, né, de contagem de votos, então a gente deve ficar mais dias apreensivos. Mas será que se Trump for eleito, o agro deve comemorar, não deve comemorar, ou a gente fica na mesma? Por ele ser de extrema direita, o agro gosta disso. Porém, o nosso governo brasileiro não é de direita. Então, teoricamente, no começo agora haverá um conflito de pensamento entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. O Trump entrando, ele automaticamente vai fazer umas mudanças muito drásticas. Mas eu acho que o agro brasileiro não pode se preocupar muito, porque a primeira briga dos Estados Unidos não é com o Brasil, e sim com a China. Eles, como eu falei no começo, eles são muito protecionistas, eles não querem que os chineses entrem no mercado deles, seja com tecnologias, com celular e aquilo que a China está dominando hoje, e ele protege muito isso. Porém, aí a China contra-ataca, que também vai taxar produtos norte-americanos ou não quer que os produtos norte-americanos entrem lá. No Brasil pode ser beneficiado de uma maneira ou de outra. Se sobrar muita tecnologia e da China, muitos equipamentos, automaticamente eles entrariam mais barato no Brasil. Se eles não fizerem isso, de repente, o que é que vai acontecer com a China, com o Brasil com a China? A China precisa do nosso soja, precisa. Se os Estados Unidos começarem a brigar muito com a China, o Brasil entra e tem um filão maior na venda dos produtos agrícolas para a China. Então, eu penso assim que, de uma maneira ou de outra, a gente vai se ajustar. Não é muito fácil. Se ganhar o Trump ou o Kamala, não adianta que a gente não vai ficar rico com isso, mas o agro brasileiro torce mais para o Trump por ele ser de extrema direita. Daiane, acho que está resolvido aí o problema com a tua internet. Vamos lá, então, para a tua opinião. Você acha que, em relação à produção, já que a gente sempre ouviu falar, a gente sempre debateu por aqui, né? Um dos principais problemas que o produtor pode encontrar é pelo fato de ter o seu produto aí a céu aberto, né? Então, o clima é um dos principais fatores. Será que o produtor brasileiro, ele deve se preocupar, principalmente o produtor mato-grossense, com o resultado dessas eleições? Já que a gente já debateu aqui um pouquinho, o seu Bianco falou também que o Brasil também às vezes é deixado um pouco de escanteio, não é o principal alvo, né, o principal foco dos Estados Unidos, já que China, o país mais populoso do mundo, né, tem muito interesse para os Estados Unidos, que também é a maior potência do mundo. Então, a gente fica se perguntando, Mato Grosso é o maior celeiro do mundo, né? E aí, será que a gente deve se preocupar? Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos. Boa noite, Bianco. Boa noite a todos os telespectadores. Hoje a gente muitas notícias sobre
as eleições presidenciais dos Estados Unidos, e a gente fica se pensando, será que tem relevância? Com certeza tem relevância, Jussan. As decisões lá impactam diretamente nos negócios, no negócio mundial, né? Dependendo das políticas adotadas, então tem muita influência. Eu vou falar um pouco sobre as eleições dos Estados Unidos. As eleições dos Estados Unidos acontecem a cada 4 anos, porém elas são diferentes do Brasil. As eleições lá são indiretas. A população lá elege 538 delegados no país todo, e as eleições dos delegados são proporcionais à quantidade de habitantes, né, de cada estado. Então, se o estado tem mais habitantes, vai eleger mais delegados. E lá a gente vê uma predominância com relação aos candidatos republicanos e os democratas. Os independentes lá têm bem pouca chance, né, por essa questão do formato das eleições lá nos Estados Unidos. Como as pessoas votam nos delegados e a maioria, por exemplo, se a maioria for democrata, todos aqueles delegados, às vezes por diferença de 1%, todos aqueles delegados, vamos supor, 50 delegados, serão democratas. Então, isso faz com que outros candidatos tenham pouca chance, outros partidos, né? E a gente fica pensando qual que é o reflexo disso. Por exemplo, o seu Bianco pontuou muito bem, o agronegócio ele tem uma tendência a gostar mais do Trump. Foi boa a gestão do Trump e na outra eleição, e qual seria agora, né, um cenário diferente também. Se a gente for pensar qual a relação do Trump com o nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro, era boa. E a relação também do Trump com relação a conflitos, naquele momento, ele evitava conflitos, né? Então, agora, qual que será a atitude dele em relação a esse novo cenário, né? Que já é um cenário de conflito. A gente também tem que pensar, por exemplo, na Kamala, ela é muito defensora do meio ambiente, ela é adepta a questões ambientais, então provavelmente ela vai ter uma pressão aí com relação à agricultura, se a Kamala vier a ser eleita. Essas eleições dos Estados Unidos, ela tem impacto no mundo inteiro. Imagine nós, enquanto agronegócio também, porque o Brasil é o primeiro em produção de soja, e em seguida vem os Estados Unidos. E quem que é o nosso maior consumidor? É a China. Então, dependendo do acordo comercial realizado ali, China e Estados Unidos, isso vai ser diretamente, né? Se houver políticas que facilitem essa exportação para lá, né? Ou se vierem também políticas que dificultem, então pode facilitar a longo prazo do Brasil, mas a gente pode ter uma resposta a cada presidente, né? É esperado que se o Trump ganhar, até o dólar suba, porque a Kamala, como ela é a vice-presidente hoje, a tendência é continuar, né, uma sequência de governo. Quando é sequência de governo, é a tendência de não haver elevados gastos públicos. Só que a gente sabe que isso não necessariamente sempre acontece, né? E se for uma troca de governo, é esperado que haja um aumento. São perspectivas, né? O mercado ele pode se movimentar de acordo com a entrada de cada um dos presidentes, né? Dos candidatos. E o interessante falar também, José, esses delegados, esses 538 delegados eleitos, eles quem decidem, e precisa ter um número, lá não tem segundo turno, né? Diferente daqui, lá não tem. Lá precisa, o candidato para ser eleito, ele precisa de no mínimo, né, 270 votos de delegados.
mas pode haver um empate presidencial. E se houver um empate, lá é o Congresso quem decide quem vai ser, mas isso é bem raro de acontecer. E também a gente, eu acho que viu, já tem muitos anos que aconteceu um empate, que foi a Câmara quem decidiu. E as pessoas, e essa eleição também demora, Jossan, porque as pessoas às vezes votam até pelo correio. E é uma votação assim que eles votam, a cédula deles é gigante. Eu acho que ela deve ter quase 1,80 m, umas 6 páginas compridas, porque eles votam lá presidente, deputado, governador, às vezes, dependendo do estado, até para plebiscito de alguma lei, de alguma situação, né? Cada governo tem as suas leis próprias, né? E tem uma votação específica. Então, a gente pode esperar muita coisa aí, Jossan. Esse cenário, os Estados Unidos é um país muito influente, né? Tanto na questão, nas relações comerciais. A gente tem um pouco de receio, com certeza, por exemplo, de como que vai ser as tratativas, né? Se vai ser protecionista, se vai ser um governo protecionista, se vai ser um governo mais ambientalista, né? Porque tudo isso acaba pressionando o Brasil também. Seu Bianco, falando de mercado, a gente sabe que a Daiane, inclusive, acabou de mencionar que Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de soja do mundo. E aí compete o mercado com China, né? A China compra dos dois. E aí? Com essa troca de governo, digamos que o que ganhar, que assumir, o governo adota políticas que favoreçam. Vamos pegar até exemplo de um exemplo que o Zaid, nosso participante de quinta-feira, né? Todas as quintas-feiras por aqui conosco, trouxe sobre, inclusive, políticas públicas da China para incentivar o comércio local. Redução de juros é uma ótima alternativa para isso. Será que reduzir juros para exportação é uma possibilidade para esse governo? A gente talvez não pense sobre isso, ou o que a gente deve pensar, ou o Brasil também... Eu já fiz até umas pesquisas, eu acredito que o Brasil não deva se preocupar muito nessa competitividade de mercado, mas é claro que tem que ficar de olho aí. Jussá, se os Estados Unidos, como o Trump, se o Trump ganhar, teoricamente ele iria aumentar juros para que pudesse segurar a inflação e ajudar no país. Se ele aumentar juros, o que vai acontecer com o mercado brasileiro? Muita gente que tem dinheiro aplicado aqui, que pode ser até pessoas dos Estados Unidos mesmo, vão levar esse dinheiro para lá. Se o juro dos Estados Unidos for igual ao do Brasil, ou menos, ou um pouco mais baixo mesmo, a segurança que os Estados Unidos dão, a garantia que eles dão é muito maior do que no Brasil. Então, com isso, eles, vamos dizer, o dinheiro vai sair do Brasil. Se a gente pegar nessa teoria aqui, a China também, pode ser que a inflação deles está um pouco alta agora. Então, eles, para segurar a inflação, conforme o Zaid falou esses dias, eles vão jogar mais dinheiro no mercado, incentivar o comércio, o imobiliário, que isso é uma cadeia produtiva grande, ele tendo mais dinheiro para financiamento, vai fazer uma casa a mais, vai ter um financiamento, essa casa vai ter um trabalhador a mais, vai vender mais cimento, tudo que é material de construção, tudo é uma cadeia que vai ajudar a própria economia da China. Se a economia da China voltar a crescer, automaticamente o mundo inteiro cresce, porque se eles precisam de mais alimento, nós vamos vender mais soja, aí nós também somos menos dependentes dos Estados Unidos. Nós não vamos, simplesmente o mercado chinês da soja seria o suficiente para nós, não que seja suficiente, né? Mas seria o básico para nós. Então, nesse sistema, sim, o que é também que
o impacto da política dos Estados Unidos de juros se o Trump ganhar. O que é que nós vendemos hoje bastante para os Estados Unidos e o que é que nós compramos dos Estados Unidos, mais os carros-chefe, né? Eu acho que o carro-chefe mais que a gente compra dos Estados Unidos são aeronaves, equipamentos médicos e fertilizantes para nós, produtores rurais, mais é fertilizantes, né? O que é que nós vendemos mais para eles? Nós vendemos a soja, suco de laranja, café e açúcar, acho, né? Também álcool, também nós vendemos um pouco de álcool para eles. Então, a política dos Estados Unidos, seja Trump ou seja Kamala, acho eu, como eu falei no começo, que eles são muito protecionistas. Acho que nós vamos ter problema com qualquer um dos dois. Tá certo. Daiane? Acho que a Daiane... Nos ouve, Daiane? Oi, Jussan. Oi, eu tô te ouvindo sim. Deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Tá certo. Pode... eu ia trazer aqui, você fez a tua abordagem na tua fala, você falou sobre sustentabilidade, né? Os governos democratas aí que tendem a colocar mais ênfase em questões ambientais, né? O que pode aumentar a pressão sobre o Brasil para adotar práticas agrícolas mais sustentáveis. Mas eu acho que antes de uma pressão como essa, o Brasil ele já tem se adiantado, né? Inclusive com essas práticas antes mesmo, acho que de uma pressão primeiro que já houve, essa pressão já começou, mas o Brasil tem sido destaque, né, nas práticas sustentáveis mundo afora. Sim, Jussan. O Brasil tem se destacado com práticas de cuidados com o meio ambiente, né, preservação. Porém, há uma falta de comunicação e assim, globalmente, o Brasil não tem sido visto como um país sustentável. Então, a gente tem visto muito uma pressão internacional com relação ao Brasil, como se ele não adotasse medidas e práticas sustentáveis. E o que a gente comentou, né, sobre a questão ambiental e sustentável dos Estados Unidos, existe até um pacto de Paris, né, que vem a ser, que está em jogo aí com essa relação desse pacto para a emissão, né, de gases que afetaria diretamente não só o agronegócio, mas algumas políticas ambientais brasileiras, porque vai vir uma política, às vezes, de importação de carne ou de qualquer outra situação que venha a ser do mercado internacional. Então a gente tem que ter esse cuidado e verificar se vai haver ou não uma abordagem. Eu acredito que a Kamala ela vem com esse aspecto ambiental muito forte, um protecionismo ambiental exacerbado, até diria, porque ela já demonstrou nas campanhas dela que a intenção dela é cuidar e fazer essas políticas de meio ambiente mais rigorosas. Então, os Estados Unidos, por exemplo, se eles forem signatários de acordos que prevê menor emissão de gases ou algumas outras regras que o Brasil ainda não é signatário, eles podem pressionar para que o Brasil seja e adote essas novas medidas. Se não forem adotadas, talvez impeçam uma importação de uma carne ou algum outro produto que venha a ser ligado diretamente à agricultura ou à pecuária, né? Que a gente tem visto muito movimento agora com relação à pecuária, Jussan. E esse discurso dela, a gente acredita que afeta, sim, a pecuária brasileira, se ela entrar, né, se ela colocar em prática. A gente sempre vê que nas campanhas, muitas vezes, acontecem um cenário, né? É um cenário muito protecionista, muito nacionalista, mas às vezes quando entra no poder a realidade nem sempre acontece como de fato se fala, né?
Mas, como tudo na agricultura, são commodities, né? Esses movimentos internacionais, eles afetam diretamente a agricultura. Você, Posso completar só um pouquinho, né? por favor. Infelizmente, nós brasileiros não sabemos defender e publicar e divulgar o que nós temos de proteção ambiental. Dizer o quanto que nós temos a lei mais rígida do mundo é a nossa e nós não sabemos vender isso, né? Você pega assim, você também falou do Tratado de Paris. O Tratado de Paris, os Estados Unidos assinaram o Tratado de Paris. Depois, aí quando o Trump veio, daí o Trump saiu do Tratado de Paris. Por quê? Porque estavam obrigando as indústrias dos Estados Unidos a ambientalmente se adequarem. Quando pisou no bolso deles, eles caíram fora. Aí o Joe Biden, né, o presidente atual, voltou para o tratado. Agora, se o Trump ganhar, eu acho até que o Tratado de Paris para ele vai rasgar o Tratado de Paris, ele não vai. Ele é protecionista, ele vai defender o agro deles lá. E eles, por serem uma grande potência, Trump já se vê no poder de poder escolher, falar, não, eu não vou assinar, eu vou sair desse tratado, porque no final das contas vocês precisam de mim. Então, basicamente, é isso que se passa na cabeça de um presidente como o Trump, né? Não está nem aí, passa por cima, se vocês quiserem, vocês aceitem do jeito que eu estou oferecendo. E os dois pontuaram muito bem a minha fala, eu ia complementar o que a Daiane estava falando, complementar não, reiterar, porque às vezes pode parecer que a nossa conversa ela está indo contra a proteção ambiental, né? Mas quem acompanha o nosso programa todos os dias sabe que a gente vem debatendo muito sobre o que o seu Bianco, inclusive, complementou na fala da Daiane, que é a gente, às vezes, é atacado sem... Nós cumprimos, nós temos as leis mais rigorosas, nós fazemos de tudo, mas a gente não sabe vender isso para o mundo afora, as pessoas não sabem disso. O próprio brasileiro, o próprio matogrossense, o próprio itapuraense, ele está descobrindo agora o quanto que o produtor rural investe, o tanto que o produtor rural faz. Nós já mostramos aqui, inclusive há poucas semanas aí, Larry Prediger, né, presidente da SEARPA, né, esteve aqui conosco falando sobre reciclagem. Nós somos o país que mais recicla as embalagens de defensivos agrícolas, né, utilizados aí nas lavouras, o que pode representar, se você não fazer de maneira correta essa reciclagem, pode representar um risco gigante para toda a população. Então, essa também é uma prática de sustentabilidade, é uma prática de defesa ambiental, né, de política ambiental. Então, a gente deve também falar sobre isso, dar mídia para isso também, né? Amigo Jussá, na realidade, Jussá, aquilo que a gente falou, nós não sabemos vender, nós não sabemos divulgar. Os próprios brasileiros taxam o agronegócio, falam mal do agrotóxico, então o próprio brasileiro, sem entender, ele julga como se nós fôssemos, como se o agro brasileiro fosse bandido. Aqui mesmo em Itapurá, vamos dar um exemplo, está chegando 4, 5, 6 asfaltos aqui. Eu não estou dizendo que só o pessoal do agro que está bancando isso, mas 95% são pessoas do agro que pagaram o projeto para que essas estradas cheguem a Itapurá, que o desenvolvimento será para quem? Para todos nós. Será que só o agro vai participar e vai andar nessas estradas? Não, seremos todos nós que vamos participar. Então nós temos que torcer para quanto mais o agro crescer, melhor será para todos nós.
Show de bola. Daiane, o que mais que você tem para acrescentar sobre esse impacto que as eleições americanas, né, pode trazer para o agro brasileiro? José Bianco, vocês pontuaram perfeitamente. A questão não é o Brasil preservar mais, a questão é o Brasil comunicar melhor. A nossa comunicação nem sempre tem sido apropriada à realidade, né? Hoje em dia o Brasil ele tem leis super rígidas, tem órgãos ambientais que até disputam para multar, para colocar lá quem descumprir a lei vai pagar caro, vai responder para a SEMA, vai responder para o IBAMA, e às vezes concomitantemente, inclusive. Então, a nossa lei ambiental, ela é super rígida. A nossa reserva natural do Brasil, ela é enorme ainda, e muitas pessoas desconhecem isso, né? Então, essas pressões internacionais, elas vêm muitas vezes para impedir uma economia, para impedir um crescimento, um levantamento, né, de um país que ainda é iniciante, né, nos negócios e está em expansão, que tem tudo para fazer um comércio favorável, mas muitas vezes cede a pressões, às vezes maldosas, às vezes mal intencionadas, muitas vezes, né? ONGs de países que não têm quase nada de florestas e reserva. Vamos falar a própria França mesmo. O que a França preserva nas áreas deles, né? Qual é a preservação da França? Vamos fazer um comparativo da preservação da França, que é quem tem esses pactos, né? E de onde as ONGs vêm e muitas vezes nos cobram, são quem não fazem, né? É aquela velha história, né? Vamos exigir para que os outros façam, mas a gente não vamos fazer a lição de casa. Então, igual os professores, né? Só pedem. E quem faz a lição muitas vezes são pessoas que já estão fazendo e ainda tem que fazer de novo, né? Então, essas cobranças elas vêm a contragosto, porque o produtor rural ele cumpre, ele cumpre a legislação e às vezes vem ainda pactos que são além da legislação, que é o caso da moratória, e ainda o Brasil tem que ficar se explicando, né? Se explicando, sendo que o país já preserva, já tem suas reservas legais e muitas vezes elas são além das dispostas na lei. E mesmo assim, você vê, né, que sempre surge o discurso de sustentável, que falta sustentabilidade. A própria Danone mesmo foi um caso que a gente viu que a gente precisa comunicar melhor, ou eles que estão mal intencionados, né? Como que uma empresa que está há 50 anos no Brasil vem falar que nenhuma fazenda é sustentável? Então, ou essa comunicação está falha, ou eles estão muito mal intencionados com a gente, né? E a gente sabe que sempre que existe um movimento ambiental, acaba respingando e refletindo no Brasil, porque o Brasil ainda exporta muito da produção primariamente, então a gente depende desse mercado, né? E, inclusive, é algo que a gente tem que comentar, que o nosso maior mercado consumidor é a China. Porém, quem faz a maior pressão é o mercado europeu. Então, é até algo contraditório, não é mesmo? Muito bem colocado, Daiane. Você é muito feliz, foi muito feliz também que você falou da França, né? A reação que nós tivemos com o Danone, né? Agora, se nós tivéssemos, toda vez que a gente ouvisse alguém falar do ambiental brasileiro, se nós tivéssemos essa mesma reação, a Danone, eu já acho que pode até nos dizer melhor aí, mas o que foi? 2, 3 dias depois ela começou a dizer que não era, que eles estavam mentindo, que não foi, que eles não disseram que não iam comprar. Por quê? Porque viram que a repercussão da marca deles ia ser muito prejudicada. E acho que nós brasileiros estamos sendo prejudicados no ambiental, então hoje nós devemos levar isso contra a Danone de exemplo para todo o Brasil. Não comprar produto Danone, vamos bater neles até eles aprenderem. Por quê? Como você colocou, a França nos compra de nós quase nada. O José até disse o valor de quanto de soja que a França comprava de nós.
é 0,06. Não, nem nos interessa esse mercado dele lá, ou da França não, só da Danone. Nem nos interessa, mas nem queremos mais também vender para Danone mesmo, deixa eles lá, entendeu? Agora, nós temos que ter, toda ação deles tem uma reação nossa. Se nós fizermos isso com o ambiental, eu acho que nós vamos vender bem o nosso país. Seu Bianco, daqui a pouco vai mudar o sobrenome para Trump também. Com a política protecionista aí, ó, tá igualzinho, né? A gente acaba aprendendo. Mas eu acredito que esse pensamento, ele tem que acontecer, né? Quando a gente fala de patriotismo, e que acho que foi um nome que ele se tornou muito à tona dentro do nosso país, principalmente depois das eleições, e também quando ele venceu as eleições, né? O nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, trazia muito isso, né? O patriotismo dentro do seu discurso de governo. Mas eu vi muitas pessoas levantarem a bandeira, mas de maneira literal mesmo, no sentido literal. Eu vi pessoas hasteando bandeiras na frente de suas casas e etc. Mas às vezes o que falta é isso, é levantar a bandeira dessa maneira, é bater a mão no peito e falar: o meu país eu devo valorizar, eu devo descobrir. E vale também esse discurso de... eu sou uma pessoa também que, graças ao agrodebate, fazendo pesquisas sobre... sempre para agregar o debate por aqui, né? Para ter mais assunto para a gente conversar e poder debater, tenho descoberto, né, várias informações e consequentemente, informações que contradizem informações que eu sempre ouvi durante a minha vida toda, né? Que são informações como a Daiane trouxe agora há pouco também, falando sobre ONGs que falam e trazem informações de um certo modo, que parece que é de uma maneira para justamente distorcer, parece que é algo meio controlado, né? Que vem justamente para contorcer e que o nosso povo brasileiro acaba comprando aquela ideia, já que a informação que tem é disponível. E no final das contas, eu só consigo chegar a uma conclusão, que é o que a Daiane já falou por aqui também. O que falta é comunicação, né? Às vezes a gente levar essa informação para o Brasil afora e fora do país também, às vezes vai fazer a gente conquistar mais mercado ou então valorizar mais o nosso produto e não ouvir mais tanta desvalorização por conta de pessoas que às vezes nem sabem o que estão falando e nós brasileiros comprando também informações que foram vendidas para nós. Bom, vamos falar de juros e financiamento. A política monetária, né? Ela pode ser influenciada, já que as decisões do governo elas podem influenciar o custo do crédito, né, seu Bianco? Até globalmente falando, será que a gente pode pensar que financiar ou uma taxa de juros aqui para um financiamento no agro brasileiro, ele pode ser impactado com o resultado das eleições dos Estados Unidos? Jossan, se os Estados Unidos, se o Trump entrar, pelo menos as primeiras notícias são que ele vai aumentar os juros. Se ele aumentar os juros dos Estados Unidos, haverá uma procura mais para se deixar o dinheiro nos Estados Unidos. Automaticamente, aqui no Brasil, nós teremos que ofertar mais o juro mais alto ainda. Então, tudo isso impacta no financiamento que nós vamos precisar para o próprio agro nosso. Então, isso tudo se torna mais caro, o produto nosso, tudo que a gente for comprar fica mais caro por causa dessa captação de juros. Acho eu que se de repente, como o Daiane falou primeiro, de repente eles publicam uma coisa na campanha e fazem outra depois de eleitos. Se o juro deles continuar nos patamares que estão, acho eu que a economia brasileira vai ser pujante, assim como está sendo agora. Porém,
Por que isso? Porque nós vamos ter um pouco mais de dinheiro no nosso mercado, como esse dinheiro que está aqui ou que possa vir mais investidores de fora. Eles vêm e colocam esse dinheiro aqui, ganhando em juros até um pouco mais altos. Porém, se o patamar dos juros não for tão alto no patamar mundial, acredito que o custo para o agronegócio não será tão alto. Daiane, quer complementar? Sim, Jussão, o Bianco já falou muito bem que a decisão do Banco Central dos Estados Unidos e a taxa de juros influencia com certeza no custo da produção do Brasil. Por quê? Porque esses financiamentos brasileiros, né, que financiam, né, a produção agrícola, pode subir ou pode se manter, né, a dependendo do que for decidido lá. E outra coisa que acaba linkando diretamente é sobre os incentivos para a agricultura. Por exemplo, se lá houver incentivos, são incentivos, são financiamentos a juros baixos para os produtores rurais, são redução ou isenção de impostos, que o custo efetivo da produção, por exemplo, da soja lá do produtor rural, for menor com relação ao custo do Brasil, por exemplo. Então, eles ficam muito mais competitivos. Então, a gente tem que levar em conta, sim, essas políticas de incentivo, né? Porque eles são nossos concorrentes diretos, né? Vamos conhecer nossos concorrentes, né? Para saber como que vai a nossa safra. Então, se a gente tiver uma... E lá nos Estados Unidos, Jussan, o interessante é que a maioria do eleitorado lá faz parte da agricultura. Então, eles também estão pensando nisso, né? Eles estão pensando numa política que seja protecionista da agricultura lá, que leve incentivos. Então, a gente tem que ficar ligado sim para a gente se adaptar a essas novas demandas, né? Quando você fala isso, né, da maior parte do eleitorado também ser do agronegócio, fez eu também lembrar de um outro assunto que a gente até debateu recentemente por aqui, que foram os biocombustíveis, né, que agora é uma tendência e o Brasil deve ganhar muito com isso, já que o etanol do milho ele está em alta, ou seja, a produção do milho ela deve aumentar a cada vez mais. Então, mas ao mesmo tempo também deve acontecer isso lá nos Estados Unidos, né, seu Bianco? Será que a gente deve enxergar isso como uma ameaça também? Será? Porque devem aumentar a produção de milho por lá, talvez a construção de indústrias deve sair à frente. A gente pode considerar uma guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos, ou a gente deve pensar que um pode agir paralelamente com o outro? Jussá, principalmente no álcool do milho, né? Eu acho assim que nós temos ainda muito mercado brasileiro no consumo brasileiro. Agora, por exemplo, o álcool na gasolina vai estar subindo de 23% para 27% e podemos chegar até a 30%, 31%, acho que, né, Daiane? Então, esse consumo desse álcool, desse milho, dessa produção desse milho, eu acho que está garantido para o país. Uma exportação de milho daqui para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, ou exportação de álcool ou importação deles também, eu acho que inviabiliza, principalmente para nós do Centro-Oeste. Você pode se basear por você mesmo. A gente abastecia quase sempre só gasolina. Hoje, os carros que estão vindo para o Centro-Oeste aqui, eles são quase todos flex. A gente falava que uma caminhonete era só caminhonete boa, era diesel. Hoje você vê essas caminhonetes novas aí, todas elas flex, gasolina flex. Então isso por que é? Tem essa tendência que nós vamos produzir muito álcool e aí nós temos todo esse, para nós do Centro-Oeste, que não sei números, né? Quanto que a gente consome
de gasolina ou de álcool aqui, mas nós temos essa imensidão de mercado de nós parar de consumir, vamos dizer assim, gasolina, aqui só, Mato Grosso do Centro-Oeste, e todos nós consumir para carros e caminhonetes só álcool. Então, isso acho eu que o mercado deles lá, eles podem ser protecionistas, eles são muito eficientes no milho, eles produzem muito milho por hectare, a quantidade de sacas de milho deles por hectare é muito vantajosa, porém, para nós aqui, eu acredito que a nossa produção de milho aqui, ela está garantida para esse fim do álcool. Daiane. Jossan, essa pontuação foi muito assertiva do Bianco, porque é uma tendência, não só no Brasil, mas eu acredito que mundial, né? A utilização do álcool, né? E dos biocombustíveis, como são chamados agora, o etanol. E a tendência de aumentar até a porcentagem, ela vem como uma medida sustentável, aumentar a porcentagem de álcool na gasolina, né? E o etanol, ele é realmente um combustível que é bio, né? Não é de combustível fóssil, e a tendência agora é cada vez mais ser incentivado. E o que a gente pode pensar referente a isso nos Estados Unidos? Uma política que inclua os biocombustíveis pode ser bom ou ruim, porque lá eles são grandes produtores, né, de milho. E como que seria ruim para a gente se eles começassem também a fabricar o etanol, criando ali uma concorrência para a gente, né, a partir do milho. E exportação de etanol, então, cria-se um concorrente. Agora, se eles importarem nosso etanol, isso vai ser favorável para o Brasil. Então, a depender da política, pode ser positiva ou pode ser negativa. Mas o fato é que a tendência do biocombustível vai aumentar, isso com certeza. A gente vê no nosso cenário, né? Aqui, olha quantas indústrias estão chegando no município, chegando em outras localidades, grandes fábricas se instalando em municípios até pequenos, mas porque existe uma tendência, né, desses combustíveis cada vez serem mais fortes. A gente, como o Bianco muito bem pontuou, ninguém mais abastece a gasolina praticamente, quem tem o carro flex. Isso até foi uma das decisões de compra minha. E eu acho que o mercado consumidor também tem analisado isso. Carro que é só a gasolina é um carro que pouca gente vai querer comprar, né? Daiane, só complementando, você veja bem como essas indústrias que estão se estabelecendo aqui na nossa região de álcool, esse pessoal não ia colocar cada indústria dessas aí 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais, sem pesquisa, sem estudo. Esse pessoal fazem muita pesquisa, muito estudo. E a cada dia eu vejo que vai abrir uma outra usina de álcool na cidade. Eles estão indo aonde tem produção? Eles estão indo para abrir essas indústrias de álcool. Então, dificilmente o agro nosso vai padecer com essa venda de milho, porque nós temos essa venda garantida para essa produção de álcool e de DDG, né? Bom, desse debate aqui, o que eu estou podendo analisar é que Estados Unidos parece que não está muito preocupado com o que o Brasil tem a oferecer. Para eles, nós somos secundários, né? Por mais que nós sejamos o maior produtor de commodities como soja, milho no mundo, como que eles podem não se preocupar com isso? Essa é a minha próxima pergunta para a gente tentar responder, para a gente debater. Mas antes a gente vai fazer um intervalozinho bem rápido, 1 minutinho. Daqui a pouco a gente volta para tentar responder essa pergunta, por que o Brasil, desse tamanho, não tem uma importância, uma relevância tão grande para os Estados Unidos. Então, você que está ligado no Agrodebate, não sai daí que a gente volta já.
5 horas e 6 horas e 46 minutos pelo horário local em Itapurá. Antes da gente continuar com essa última pergunta para finalizar o programa de hoje, vamos aos destaques do Jornal da Record, que começa daqui a pouquinho com informações do Brasil e do mundo. Boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, a cobertura completa das eleições que vão definir o novo presidente dos Estados Unidos. Enquanto Donald Trump vai acompanhar a apuração num centro de convenções, Kamala Harris escolheu a universidade onde estudou para aguardar o resultado. Aqui no Brasil, tragédia de Mariana completa 9 anos e o dia é marcado por manifestações e homenagens às vítimas. E o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, é investigado pela Polícia Federal em esquema de apostas esportivas. O JR começa às 7:55 da noite. Até já. As eleições americanas estão aí, né? A todo lugar não se fala de outro assunto, pela influência que uma potência como os Estados Unidos representa para o mundo inteiro, né? Seu Bianco, será que é possível responder a pergunta de maneira fácil ou de maneira complicada? Como que o Brasil, sendo uma potência na produção de commodities, sendo uma importância tão grande para a produção de alimentos, direta ou indiretamente para o mundo inteiro, pode ter os olhares dos Estados Unidos sendo desviados assim para segundo modo. A gente é colocado de escanteio, como se esse número não fosse importante. É ou não é importante? Ou qual é o ponto de vista? Por que a gente é deixado de lado? E muitas vezes também a gente é visto como um país subdesenvolvido, né? Aliás, nós somos classificados como subdesenvolvidos. Mas, afinal de contas, será que a gente não é desenvolvido? Jossan, eu acho assim que os Estados Unidos olham a gente como igual você falou, né? Mas se nós pensássemos que o agro é o que tem uma função melhor do que a alimentação, então o agro ele é a alimentação para o mundo. Então nós teríamos que ser olhados como os primeiros do mundo. Porém, comercialmente no mundo é muito complexo. Os Estados Unidos pensam muito na industrialização e nós, porque vivemos, vamos dizer, no centro-oeste, a nossa região é a região de agro, a gente pensa quase só agro. Mas eu acredito que a hora que faltar um alimento na mesa, seja do norte-americano, seja do brasileiro, eles vão dar muito mais valor ao agro do que é dado hoje. A economia brasileira é a 11ª do mundo, a economia dos Estados Unidos é a 2ª. Eles têm um agro forte? Tem, porém, a industrialização deles é muito mais forte. Então, para eles, a industrialização deles tem muito mais importância do que o agro. Compete a nós ser competitivo e mostrar e nos apresentar com produtos mais e melhores para os Estados Unidos, para a gente ter o nosso valor, ser respeitado com o nosso valor. Daiane? Jossan, eu não gosto muito do termo subdesenvolvido. Eu prefiro dizer que nós somos um país em desenvolvimento, porque parece que a gente é tão pouco, né? É um termo bem ruim para ser utilizado. Parece que menospreza o nosso país. E a gente sabe que a gente é um país muito importante, sim. Nós somos uma economia em crescimento e em desenvolvimento. E eu acredito que, com relação, claro que os Estados Unidos é uma superpotência, mas nós também seremos, de acordo com crescimentos e pesquisas, né? Ainda temos bastante campo para desenvolver. E os Estados Unidos é o segundo maior, Jossan, é o segundo maior ali parceiro de negociação com o Brasil.
eles enviam combustíveis refinados, também enviam algumas coisas tecnológicas, fertilizantes também, que faz parte da nossa agricultura, né? E em contrassenso, a gente manda para eles combustíveis fósseis, né? Aeronaves, café e alguns outros produtos. Então, existe uma relação bilateral também de importância. Não acredito que seja tão irrelevante assim, porque para ser o segundo maior parceiro do Brasil, existe sim uma relevância muito grande. E também para o Brasil, com certeza, os Estados Unidos é muito relevante, porque existe um mercado que é da economia, né? Muito investimento da moeda americana no Brasil. Então, eu acredito que seja uma importância bilateral aí que não pode ser desprezada também. Show de bola. Seu Odenir, algo mais a complementar a esse debate? O que a gente deve se preocupar ou como a gente deve ficar tranquilizado em relação ao resultado das eleições? José, eu acho que o mundo inteiro depende ou olha, vê os Estados Unidos nessa eleição. Porém, nós temos fatores também bem importantes, que é o seguinte: dentro de alguns aninhos aí, nós vamos estar com 9 bilhões, quase 10 bilhões de pessoas. Como que essas pessoas como que nós vamos alimentar todas essas pessoas aí? Esse é um problema que, vamos dizer, o nosso agro está bem introduzido nisso. Então, depende do agro para nós alimentar todas essas pessoas aí também, tá bom? Show. Daiane, algo a complementar também? José, eu acredito que as eleições já estão já se definindo, né? Tem uma corrente que diz ser pouca diferença, mas que o Trump está na frente. O Trump foi um bom parceiro na época de governo dele, foi favorável, mas também a gente tem que considerar que o governo brasileiro era amigo dele, né? Era um parceiro ali. Hoje, com o Lula, não é tão assim, né? Não é tão favorável, mas a gente espera. Eu, particularmente, sou favorável ao Trump, porque vejo ele com melhores olhos do que a Kamala, né? Por causa principalmente dessa política de ambientalista e protecionista, que às vezes a gente vê que tem reflexos direto no Brasil. E muitas vezes essas políticas elas não condizem com a realidade, é muita firula, né? Então a gente gostaria que fosse um governo que fosse justo, independente de quem ganhasse, né? Justo e verdadeiro, né? Não só fazer políticas, né? Falar que está fazendo e não fazer, ou só para o mundo ficar sabendo, né? Que é assim que muitas vezes acontece. As políticas ambientalistas, elas vêm muito bonitas, mas nem todo mundo quer praticar, né? Porque isso acaba freando o desenvolvimento do país. Vamos sonhando, né, Daiane? Vamos sonhando. Gente, obrigado a vocês por hoje. Então, você que está ligado no canal 7.1 aqui na TV Brutiço, continue ligado, porque mais informações sobre as eleições americanas você viu agora há pouco nos destaques do Jornal da Record. Uma boa noite para você. Fique com o JR.